Espiritismo. Como que começou? Você sabe qual que é a história, o começo de tudo? Antes do Allan Kardec surgir com a codificação espírita? O que acontecia antes? Será que aconteceu alguma outra história? Nesse vídeo de hoje você vai conhecer a história das Irmãs Fox e também a história das mesas girantes e como que o Allan Kardec entrou nessa história. Você já conhece essa parte da história? Acompanhe esse vídeo até o final que você vai saber de tudo isso e mais algumas coisas. Então já seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Vanessa e te convido a assistir esse vídeo até o final. Se você gostar, já se inscreve no canal, já deixa o seu comentário com a sua sugestão de conteúdo. Compartilha com outras pessoas que gostam desses temas. Clica aqui no gostei e entra aqui no canal e conhece os outros vídeos que nós já temos por aqui. Várias playlists, todas falando sobre alguma coisa relacionada ao espiritismo. Playlists sobre vida passada, sobre mediunidade, sobre sonhos, sobre igrejas, religiões, lugares e doenças da alma. Muitas playlists com temas diferentes para todos os gostos. Com certeza você vai encontrar algo que você gosta de saber mais, que você sinta afinidade. Se não encontrar aquilo que você está buscando, deixa nos comentários a sua sugestão e eu irei fazer um vídeo especialmente para você com aquela sugestão que você deixou. Então, seu comentário ele é muito importante e é muito bem-vindo aqui no canal. Então, vamos ao vídeo de hoje conhecer a história das Irmãs Fox. Você conhece essa história? Sabe do que se trata? Sabe o que aconteceu? Eu vou contar essa história para vocês. Também vou contar a história das mesas girantes. O que é isso? Quando? Como que aconteceu? E como que o Allan Kardec entrou nessa história do espiritismo? O que existia antes dele? Será que já existia algum fenômeno? Então, me acompanhe nesse vídeo até o final para você saber de tudo isso. E já deixa o seu comentário com a sua sugestão de tema. Falar sobre a história do espiritismo é rememorar a história da humanidade, já que sempre houve fenômenos espirituais. Contudo, definiu-se como a marca inicial do espiritismo a data de 18 de abril de 1857, quando foi a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, do Allan Kardec, antes do que foi definido por José Herculano Pires, na obra História do Espiritismo, como a chamada invasão organizada dos espíritos. A nossa história é pontuada pela presença de médiuns de marcantes faculdades que certamente prepararam o terreno para a manifestação ostensiva que culminou no nascimento do espiritismo. Podemos defini-los como os antecessores. E aí, falando sobre esses antecessores que deram início aos estudos espirituais, o primeiro nome que se destaca é o de Emanuel Swedenborg, nascido em Estocolmo, na Suécia, em 29 de janeiro de 1688. Ele foi polimata, ou seja, conhecia e estudava várias ciências. Ele já era cientista, filósofo e inventor respeitado quando a faculdade da clarividência manifestou-se de maneira rápida e inesperada. Mesmo que as visões espirituais fossem comuns a Emanuel desde a infância dele, numa noite de abril de 1743,
tendo uma visão de um homem radiante que autodenominou-se como Deus, e lhe disse ter o escolhido para trazer revelações sobre as sagradas escrituras aos homens. O próprio Emmanuel relata que desde então os olhos do meu homem interior foram abertos e dispostos para ver o céu, o mundo dos espíritos e os infernos. E eu encontrei por toda parte várias pessoas conhecidas, algumas falecidas há muito tempo, outras recentemente. Desde aquele dia, renunciei a todas as ocupações mundanas para trabalhar exclusivamente nas coisas espirituais, para me submeter à ordem que eu havia recebido. Esse é o depoimento deste Emmanuel Swedenborg, na Revista Espírita de novembro de 1859, que ele deu esse depoimento sobre essa experiência. E também é famoso um relato de que, estando certa vez em uma reunião em Gotemburgo, testemunhou um incêndio que consumia a rua onde morava em Estocolmo, distante 400 quilômetros de onde ele estava. Apavorado, percebeu que o fogo avançava sobre a sua casa. Algumas horas depois, constatou aliviado que o incêndio havia parado a 3 portas de sua casa. Ao retornar ao lar, testemunhas lhe descreveram o incêndio exatamente como ele havia visto, através de uma visão. Então que ele teve essa experiência. E os seus relatos espirituais influenciaram vários pensadores, como Honoré de Balzac e Charles Baudelaire. E apesar de muitas vezes descrever em minúcias o mundo espiritual, deu-lhe uma interpretação equivocada, o que mais tarde ele acaba admitindo em uma comunicação com Allan Kardec, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e publicada no mês de novembro de 1859, na Revista Espírita. Tudo isso, porém, não lhe tira o mérito de médium de vigorosa faculdade. O primeiro de todos os homens modernos que descrevem o processo da morte e do mundo do além, o que não se baseia no vago extraordinário, nas visões impossíveis das velhas igrejas, como destaca o Arthur Conan Doyle em História do Espiritismo. Emmanuel desencarna em Londres, a 29 de março de 1772. Entre outros nomes que podemos citar, está primeiramente o ministro da Igreja Escocesa Presbiteriana, Edward Irving. Dotado de grande eloquência, os seus sermões reuniam um grande número de seguidores em uma igreja presbiteriana em Regent Square, em Londres, em 1831, pregando o que seria a segunda vinda do Senhor. Os seguidores de Irving acreditavam que haviam sinais que assinalariam o fim dos tempos, e isso incluiu ruidosas manifestações espirituais, a xenoclosia e profecias. Por conta desses acontecimentos, Irving foi afastado do seu ministério em Regent Square, e seus seguidores, cerca de 600 pessoas, fundaram a Igreja Católica Apostólica. Em 1837, nos Estados Unidos, irromperam fenômenos espirituais nas comunidades sóbrias dos
Shakers, que é uma seita religiosa fundada no século XVIII na Inglaterra. Invasores dessas comunidades, que eram espíritos de índios, peles vermelhas, primeiro pediam licença para entrar e uma tribo inteira manifestava-se através dos médiuns com gritos de Volpe, Volpe e também danças. E aí, depois de estudarem o fenômeno, os Shakes chegaram à conclusão de que aqueles espíritos teriam vindo para aprender, passando a catequizá-los. Quando contava-se 7 anos das manifestações, os espíritos partiram dizendo que se iam, mas que voltariam, e que quando voltassem invadiriam o mundo e tanto entrariam nas choupanas quanto nos palácios. E isto está descrito no livro História do Espiritismo. Conhecido como o profeta da nova revelação, o médium americano Andrew Jackson Davis, nascido em uma família de escassos recursos financeiros, criado em uma típica província rural de Nova York, começou a manifestar a clarividência e a clareaudiência tão logo saiu da infância. Jovem, classificado como rude, fraco de corpo e pobre de mente, quando magnetizado, diagnosticava doenças, pois o corpo humano tornava-se translúcido como vidro para ele. Também hipnotizado, emancipava-se espiritualmente, trazendo notícias de locais distantes. Num desses desdobramentos, Davis encontra-se com o espírito de Swedenborg e do médico e filósofo Cláudio Galeno, que lhe revelam serem seus mentores. Quando em transe falava línguas que desconhecia, demonstrando ainda conhecimentos que nunca teria a oportunidade de estudar. Quando encarnado, debatendo sobre temas eruditos com grandes estudiosos da época. Escreveu vários livros que recebeu no intercâmbio com espíritos, que reuniu na obra Filosofia Harmônica. Ainda prevê a criação do automóvel, da máquina de escrever, do avião, entre outras coisas. Digno de nota foi o acontecimento da madrugada do dia 31 de março de 1848, quando Davis registrou o seguinte: esta madrugada, um sopro quente passou pela minha face e ouvi uma voz, suave e forte, dizer: irmão, um bom trabalho foi começado. Olha, surgiu uma demonstração viva. O espírito referia-se ao início do episódio de Hydesville. Com quem? Com a família Fox, que aí começa a entrar na história do espiritismo, do chamado espiritualismo moderno. Então, ainda antes da história das irmãs Fox começar, já existia esses outros filósofos estudiosos que eram médiuns e tiveram as suas experiências mediúnicas de comunicação com espíritos. São relatos mais antigos da história do espiritismo, que começa então com esses filósofos, esses primeiros médiuns que surgiram e que narravam as suas experiências. E aí, então, em dezembro de 1847, começa a história das irmãs Fox, quando a família de fazendeiros Fox, composta pelo pai, mãe e as 2 filhas, Margarete, de 14 anos, e Catherine,
de 11 anos, eles se mudam para uma casa pequena no vilarejo rural de Hydesville, no estado de Nova York. O casal possuía mais filhos, né? Inclusive a Leah, que é a mais velha e que morava em Rochester, onde ela lecionava música. Ela era casada e depois ela acaba entrando na história também como médium. Conta-se que a pequena casa onde essa família foi morar, ela já era mal assombrada. E aí, no mês de março de 1848, ruídos noturnos estranhos começaram a irromper na casa. Eram golpes fortes e surdos no teto, pancadas sonoras nas portas e nas paredes, às vezes baques violentos e suficiente para sacolejar cabeceiras e mesas, que é uma descrição do que acontecia e está no livro Falando com os Mortos. E aí, na noite de 31 de março de 1848, logo após a família deitar-se, os sons habituais, eles tornaram-se mais altos e continuados, visto que a família já há algum tempo não dormia com os barulhos. Catherine, que ficou conhecida como Kate, desafiou a força invisível a repetir os sons que fazia ao estalar os dedos e batendo palmas, dizendo: Senhor pé rachado, faça o que eu faço. A expressão pé rachado é como lá nos Estados Unidos, na época, as pessoas chamavam o que nós aqui chamamos de demônio, capeta. E era isso, né? Essa figura que as meninas pensavam que estava tentando comunicação com elas, que estava na casa fazendo aqueles barulhos. E aí, logo após esse espírito dar respostas a essas meninas, que era a quantidade de batidas correspondente ao número de palmas de Kate, né? Então, elas tentaram se comunicar com esse espírito através do número de batidas. Conforme era o número de batidas, era a resposta, se era sim ou se era não. A mãe da família, também chamada Margaret, começa então a fazer perguntas a essa entidade, que lhe responde exatamente através de batidas de palmas. E aí a notícia começa a se espalhar, né, que as meninas estão tendo comunicações com os espíritos, com mortos. E aí a vizinhança começa a ir para essa casa querer que as meninas se comuniquem também com algum conhecido ou algum familiar desencarnado. E esse espírito, ele responde todas as perguntas das pessoas através do número de batidas. E mais tarde esse espírito, ele revela-se com a identidade de Charles Rosnan, que era um mascate que havia sido assassinado pelos antigos inquilinos da casa e enterrado no porão. Desde que as manifestações se repetiam noites a fio, comissões de investigação foram constituídas, primeiramente composta pelos moradores locais e posteriormente formadas por homens notáveis da comunidade. Com o passar do tempo e com as pancadas acompanhando Mag e Kate, onde elas se iam, a irmã mais velha das duas, Leah, juntou-se ao grupo, revelando-se também médium. As duas meninas, Margaret e Kate, elas foram afastadas de sua casa, pois se suspeitava que os fenômenos fossem ligados sobretudo às suas presenças. Margaret passou a morar com o seu irmão David Fox. Kate mudou-se para Rochester, onde ficou em casa de sua irmã Leah, que era casada e agora a senhora Fish, Leah Fish.
E a irmã mais velha passou a apresentar também esses fenômenos mediúnicos. O senhor Arthur Conan Doyle relata que manifestações estenderam-se a outras famílias e grupos que acabaram se formando, e era como uma nuvem psíquica descendo do alto e se mostrando nas pessoas suscetíveis. Desde o início das manifestações, um método de respostas com o alfabeto já havia sido adotado para a comunicação com os espíritos, mas foi Isaac Post que acabou por aperfeiçoá-lo. E aí esse brinquedo acabou se tornando aquilo que nós conhecemos como tabuleiro ou Ouija, com letras e números utilizados para se comunicar com espíritos. E aí as irmãs Fox, elas passaram a fazer exposições públicas dos fenômenos. A primeira foi em 14 de novembro de 1849, no Corinthian Hall, o maior auditório de Rochester. E seguiram com uma carreira pública de mediunidade, expostas desde cedo a curiosidade e a futilidade daquelas pessoas que só estavam interessadas no aspecto material dos fenômenos. Kate viria ainda a ser estudada pelo pesquisador inglês William Crookes, notável investigador de fenômenos espirituais, e concluiu que ela realmente tinha capacidades mediúnicas. No entanto, o Crookes era descrito como crédulo, e diversos dos médiuns que ele investigou e atestou a autenticidade foram pegos usando truques. As irmãs Fox viveram por cerca de 10 anos relacionadas com o fenômeno espiritualista, principalmente realizando apresentações dos seus poderes mediúnicos. Por conveniência, porém, cada vez mais as irmãs aderiram à apresentação e caminhos individuais, no uso de sua suposta mediunidade. Em 1858, por conta dos seus casamentos, Margaret e Leah retiraram-se da militância espiritualista, ficando apenas Kate como expoente médium da família. Além de batidas, outros supostos tipos de mediunidade que Kate possuía eram a capacidade de produzir luzes espirituais, escrita direta, aparecimento de formas materializadas e poltergeist. Kate e Margaret desencarnaram de maneira melancólica nos anos 1890. Viveram sua vida mediúnica em meio à polêmica, quando chegaram a negar os fenômenos espirituais e marcadas pelo alcoolismo. Elas chegaram a dar depoimentos para a mídia, explicando que todos os fenômenos que elas faziam era produzido por elas mesmas, os barulhos, e elas mostravam como que elas faziam isso, como que elas faziam os estalos, as palmas. Então elas acabaram confessando que era tudo invenção, que não tinha nada de espiritual ali. Mas foi uma época que elas estavam passando por sérias dificuldades financeiras, e aí elas acabaram dando essas entrevistas em troca de dinheiro. E aí, pressionada, pelo movimento espiritualista e por sua terrível situação financeira, Margaret retratou sua confissão por escrito em novembro de 1889, cerca de um ano após sua exposição. Ela havia tentado retornar às apresentações espíritas, mas nunca mais
atraiu a atenção ou a clientela das carreiras anteriores das irmãs. Em poucos anos, as duas irmãs morreram na pobreza, evitadas por ex-apoiadores. As manifestações que se iniciaram naquela casinha modesta deram origem ao moderno espiritualismo, como o movimento ficou conhecido nos Estados Unidos. E aí, essa é a história das irmãs Fox, que até hoje não se sabe ao certo se os fenômenos mediúnicos envolvidos na história dela eram reais, que tinha presença de espíritos mesmo, ou se era invenção delas, que elas mesmas produziam os barulhos, os ruídos. Mas a história do mascate que foi morto e enterrado no porão da casa onde elas moravam é real. Foi feito escavações no local onde foi encontrado a ossada do tal mascate. E aí, depois dessa história das irmãs Fox nos Estados Unidos, veio a história das mesas girantes. Você já ouviu falar nesse fenômeno? Conta-se que com a nuvem psíquica se espalhando, a sociedade americana começou a presenciar, além dos rapes, o fenômeno da table moving, as mesas girantes, que foi proposto pelos próprios espíritos. E aí no livro As Mesas Girantes e o Espiritismo tem um relato onde diz: bastava simplesmente que se colocassem ao redor de uma mesa, em cima da qual se poriam as mãos, levantando um dos seus pés, a mesa daria, enquanto se recitava o alfabeto, uma pancada toda vez que fosse proferida a letra que servisse ao espírito para formar as palavras. Então a mesa ela movia-se em todos os sentidos, além de elevar-se e flutuava no ar. O fenômeno alastrou-se pelos Estados Unidos e apareceram inúmeros médiuns que igualmente começavam a psicografar e trazer mensagens psicofônicas. No ano de 1852, alguns médiuns americanos chegaram à Escócia, levando a novidade às paragens europeias. As manifestações projetam-se então para toda a Inglaterra. No ano seguinte, em 1853, elas já se encontravam na Alemanha, aportando também na França. E aí, a novidade das mesas girantes e falantes ganha a Europa, trazendo um novo passatempo de salão. Charges eram publicadas nos jornais, levantando um ar brincalhão do fenômeno. Seguidores do magnetismo começam a estudar os fenômenos, crendo que tudo não passava da atuação do fluido magnético. E aí é neste clima que o então professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, um homem sério, de notável inteligência racional, magnetizador, educador respeitado e discípulo do suíço John Heinrich Pestalozzi, ouve falar das mesas girantes. Aí já se corria o ano de 1854 e o professor Rivail encontra um colega magnetizador, o Sr. Fortier, que lhe conta sobre as manifestações. Algum tempo depois, o Sr. Fortier diz ao professor que as mesas não só se moviam, mas também falavam. Rivail, cético, responde: só acreditarei quando ouvir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa se tornar sonâmbula.
Até lá, permita que eu não veja o caso mais do que conto para nos fazer dormir. Esse depoimento está no livro Obras Póstumas. E em 1855, o professor encontra o Sr. Carlotti, amigo de longa data, que lhe descreve entusiasmado a intervenção de espíritos nas mesas falantes. Ele fala: um dia o Senhor será dos nossos. E aí, um mês depois desse encontro, o convidado a uma sessão na casa da senhora Pliny Mason, Rivail presencia pela primeira vez o fenômeno das mesas girantes. Assiste ainda, na mesma ocasião, uma manifestação de escrita mediúnica obtida com um cesto. Atestando tudo com os próprios olhos, ele conclui: eu entrevia naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei, que resolver estudar ao fundo. E esse depoimento também está no livro Obras Póstumas. E, observando, estudando, comparando respostas de vários espíritos a uma mesma questão, o professor Rivail chega à codificação do espiritismo, quando adota o nome de Allan Kardec, que era o nome de uma anterior encarnação, quando era druida. Então, esse professor Rivail, que chegou a duvidar do fenômeno das mesas girantes após ele presenciar uma sessão onde viu com seus próprios olhos o fenômeno acontecer, ele se dedicou a estudar mais a fundo todo aquele fenômeno. E aí que surgiu a codificação espírita, onde ele adotou o nome de Allan Kardec. E todo o conteúdo do seu estudo, da sua dedicação para entender e se aprofundar ainda mais e explicar esse fenômeno, nós conhecemos através de suas obras. E aí, dessa maneira, começava a se cumprir a palavra espiritual nas manifestações americanas, de que a finalidade deles era conduzir a humanidade em harmonia e para convencer os céticos da imortalidade da alma. Isto está descrito no livro História do Espiritismo. E aí a doutrina espírita, ela é revelada através das seguintes obras publicadas por Allan Kardec, que é o Livro dos Espíritos, a Revista Espírita, o que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, os Milagres e as Predições, Iniciação Espírita e Obras Póstumas, que é um livro de escritos e estudos inéditos de Kardec, com anotações sobre os bastidores da criação da doutrina, que auxiliam a sua compreensão e foram publicados pelos amigos do codificador após o seu desencarne. Então essa é toda a história conhecida do Espiritismo, que ocorreu antes daquilo que nós já conhecemos através das obras do Allan Kardec. E teve aí, então, histórias importantes como das Irmãs Fox, como a história das mesas girantes, que foram histórias marcantes, onde foi mais aprimorado os estudos sobre esses fenômenos. E assim se deu início ao espiritualismo moderno e que se tornou o Espiritismo, depois que Allan Kardec se dedicou ao estudo daqueles fenômenos.
E assim você conheceu uma parte da história que talvez você ainda não conhecia. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você deixa nos comentários que eu posso vir fazer um outro vídeo falando mais sobre essas histórias, contando mais algumas outras coisas e respondendo algumas dúvidas que surgirem. Então agora, para aumentar ainda mais o seu conhecimento, você fica aqui no canal e assiste os outros vídeos que nós já temos por aqui, nas diversas playlists com temas diferentes, sempre trazendo uma abordagem espírita para cada tema, onde você pode aprender sobre muitas coisas, sobre todos os tipos de mediunidade. Tem um vídeo sobre cada tipo de mediunidade, tem vídeo sobre vida passada, regressão, reencarnação, muitos temas na visão espírita, na explicação do espiritismo. Então fica por aqui e assista todo esse conteúdo que nós já temos, com vídeos muito importantes para aumentar o seu conhecimento. E se você não encontrar aquilo que você está precisando saber um pouco mais, deixa nos comentários a sua sugestão de conteúdo, eu virei fazer um vídeo para você. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua companhia nesse vídeo de hoje. Muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.